Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos de nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé nesse dia 22 de novembro de 2024, nessa sexta-feira, dia de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Cecília é uma das 7 mulheres mártires de quem se faz menção no cânon romano. A ela é dedicada uma basílica em Trastevere, Roma, do século IV. Seu culto difundiu-se em todo lugar a partir de uma paixão na qual vem exaltada como modelo de virgem cristã. Mais tardia é a interpretação de seu papel de inspiradora e patrona da música e do canto sagrado. Sua memória no dia 22 de novembro já era celebrada no ano de 546, como atesta o Liberty Pontificalis do século IV. Celebrando Santa Cecília, padroeira da música, o evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma coisa bonita da vida da religião é que o instrumento que nós temos para manifestar a nossa fé é a palavra. Por isso a palavra se fez carne, a palavra habitou entre nós. A palavra de Deus muda o mundo, separa céus e terra, cria o ser humano à sua imagem e semelhança. O poder da palavra da fé, ela gira em torno de mudar a realidade, mudar o ser humano. O que nos cura é a palavra. Nada melhor do que quando a gente não está bem, a gente encontrar alguém para conversar, abrir o coração, desabafar. Nós pagamos um profissional para nos ouvir. A gente vai fazer terapia e o que nós temos numa terapia, num encontro com um psicólogo, um profissional que trabalha com as emoções, é a palavra. Em casos extremos, os psiquiatras entram com medicação, mas a questão é a palavra mesmo. E por isso nós vamos nos alimentando com a palavra de Deus, cada momento que a gente para um pouquinho para rezar, cada momento que a gente para um pouquinho para escutar a palavra de Deus, cada momento que a gente para um pouquinho para refletir no mundo em que nós vivemos, cada momento que eu paro diante do espelho e pergunto quem sou eu de verdade, o que eu estou fazendo aqui, que história que eu quero construir, que vida que eu quero construir, aonde eu quero chegar. E tudo isso é muito importante para cada um de nós, porque é o que nós temos. É a vida que nós temos, é a história que nós temos, é o tempo que nós temos para que a gente faça uma história e que essa história seja aprovada por Deus. Nesse mundo há muita maldade, a gente já presenciou muita corrupção, muita desonestidade, muito jogo de poder, muita coisa ruim dentro do mundo religioso, muita ganância, muita disputa de poder, a gente já presenciou tudo isso. Mas também a gente já presenciou muita gente doadora, muita gente serve, muita gente de fé, muita gente simples, muita gente que ensina, muita gente com conteúdo, muita gente de partilha. A gente presencia de tudo nesse mundo religioso. O que o Evangelho nos traz? Jesus entra no templo. Templo é lugar de oração, de culto a Deus, de sacrifício, de oferta, de escuta da palavra de Deus. Jesus entra nesse ambiente. Viu? Jesus entra no templo e lamentavelmente tem que expulsar os vendedores. Jesus entra no lugar sagrado de oração, de escuta da palavra, de oferta, de sacrifício, e a sua atitude é expulsar os vendedores. Tem gente dentro do templo comercializando, tem gente dentro do templo vendendo, tem gente dentro do templo comprando, tem gente dentro do templo comercializando. Então, nesse espaço religioso, em que o Deus dinheiro, o Mamon, tem espaço também e movimenta. E às vezes movimenta mais do que a oração, né? Tá. E disse, está escrito,
Minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Os vendedores não estão só comercializando, porque o que acontecia no templo, como as pessoas vinham de longe e tinham que oferecer um sacrifício, às vezes eles preferiam trazer o dinheiro e comprar os animais lá, porque você, ao viajar, você poderia o animal de sacrifício poderia morrer, poderia se machucar, poderia quebrar um osso. Você não podia ofertar um animal com osso quebrado, tinha que estar intacto, cordeiro sem nenhum osso quebrado, passarinho sem nenhum osso quebrado, nenhuma ferida, nenhuma machucada. Então muitas vezes as pessoas traziam dinheiro e compravam. E os comerciantes locais aproveitavam isso para vender os animais para o sacrifício em alto preço e lucrar muito com isso. Por isso esses vendedores não só estão vendendo e comercializando dentro de um lugar destinado a Deus, de oração, mas eles também são ladrões, porque eles estão explorando a fé das pessoas. Eles estão explorando aquilo que é a religiosidade popular, o culto religioso do popular. Por isso Jesus chama que esses vendedores não são só comerciantes, são ladrões. Viu? Na segunda parte, o Evangelho de Lucas nos coloca: Jesus ensinava muito no templo. Todos os dias Jesus ensinava, porque você podia ensinar. Você podia ir no templo, ir lá e ensinar alguma coisa a respeito de Deus. E uma multidão escutava. E aí nós temos dois públicos para Jesus. Nós temos as autoridades religiosas, os anciões, os notáveis, que querem matar Jesus. E por outro lado, eles não fazem isso porque o povo estava fascinado ao ouvir Jesus. E é muito interessante que ambos estão ouvindo. Os fariseus e doutores da lei, os notáveis, eles estão ouvindo Jesus. Mas a reação deles é de querer matá-lo, eliminar. Do outro lado, o povo já está fascinado com aquilo que Jesus dizia. Viu? Então a grande pergunta, às vezes, é essa: a minha posição diante de Jesus. Ambos estão ouvindo Jesus no templo. Uns acreditam, outros não. Outros têm raiva, outros estão fascinados. Outros querem eliminar e outros não. Por isso que a gente sempre se pergunta se a palavra de Deus ela nos fascina. Se cada vez que eu vou na missa eu levo alguma coisa dessa missa para a minha vida, para a minha história, para a minha semana, para a minha família. E quando a gente vai na missa e a gente não leva nada, é porque a gente só esteve lá de corpo presente, ou quem celebrou não conseguiu partilhar muita coisa. Que Deus abençoe, ilumine, um abraço, até mais.